Como será que o João conheceu a Maria? Que a Joana conheceu o Pedro? Como será que você conheceu o grande amor da sua vida? Quando o assunto é amor, tem cada história, né? A gente se surpreende. Por exemplo, como será que a Tatiana conheceu o Douglas? É o que você vai ver agora na estreia de O Cupido. Foi esse o tempo que as pessoas tinham dificuldade de andar por aí. Hoje, com o GPS, esse aparelhinho aqui, você descobre facilmente o caminho certo para chegar em qualquer lugar desejado. Mas quando o assunto é amor, não há GPS que informe o caminho certo. O jeito é arriscar, pagar para ver. Foi o que fizeram o Douglas e a Tatiana. Coisas que já estão programadas para acontecer, como é o caso do nosso encontro, do nosso amor, da nossa união e da nossa família. A nossa vida, ela é feita de providências de Deus, assim, tudo sempre certo, no momento certo. Por isso que eu falo para toda amiga minha, eu falo, olha, não adianta se arrumar, não adianta... Porque quando você menos esperar, acontece alguma coisa. O tempo todo a vida nos coloca diante de escolhas. Cada uma delas abre possibilidades diferentes. Todas escondem um destino, um futuro próprio. Dependendo da opção, a gente pode viver decepções, surpresas, alegrias. Muitos têm medo do incerto e acabam seguindo um caminho já conhecido. O Douglas, por exemplo, era assim. Mineiro de Patinga, em 2001 ele estudava em São Paulo. Estava solteirão, sem namorada e sem grandes novidades no dia a dia. Eu saía da república que eu morava, ia para a faculdade a pé, ia para o trabalho a pé, né? Eu andava tudo a pé, tudo pertinho para mim. Mas um dia o Douglas resolveu mudar o seu rumo e escolheu um novo caminho. Uma tarde de domingo, acompanhado de um amigo, ele decidiu fazer algo diferente do que estava acostumado. Falei, vamos almoçar lá no shopping que tem no Center, lá na Zona Norte. Vamos almoçar no shopping. Ué, no shopping, vamos no shopping. Vamos de metrô. Pô, de metrô, meu? E aí, quando a gente chegou na estação, e a gente estava conversando, encostado, era domingo, não tinha muito movimento. De repente, no meio do caminho de Douglas, surge Tatiana, que estava seguindo seu trajeto habitual de domingo. Eu tava toda descabelada, tava de camiseta, calça e tênis. Tênis bem velhinho. Aí, mochila. Então, eu pensei que nem uma maloqueira, assim, no metrô, indo pra casa. E ela parou um pouco depois da gente. Eu achei bonita a moça e tudo mais. Mas, assim, sempre fui muito tímido, né? Muito tímido. Quando ele olhou, assim, me secou, falei... Será que eu conheço? Não, acho que eu não conheço. Douglas ainda não sabe, mas está prestes a fazer um movimento que vai mudar a vida dele. E Douglas escolheu a porta certa. Aí ele ficava olhando, assim, pelas pessoas, sabe? Virando a cabeça. Eu falei, gente, mas será que eu conheço? Por que não para de olhar? Não sei, eu olhava e até pensei comigo, né? Nossa, a moça bonita. E aí eu percebi que ela olhou pra mim. Como ela olhou pra mim, eu falei, tá retribuindo, né? O olhar, pelo menos. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo. Eu falei, se tivesse o trem vazio, eu acho que eu tinha até coragem de ir lá conversar com ela. Don't say that, trying to please me. You never let me down before. Falando contigo, meu. O que foi? Meio que coloquei até um propósito. Falei, se esvaziasse, eu ia lá falar com ela. Coincidiu ou não, né? Chegou na São Paraíso, o trem esvaziou. Entre eu e a Tatiana não ficou ninguém. Né? E nem do lado dela, que tinha gente sentada do lado dela. Não, aí meu coração foi na boca, né? Eu falei, nossa, agora eu tenho que ir. Eu vou lá. E levantei no automático. E aí ele sentou do meu lado, né? Todo tímido. Ele, oi! Oi. Oi. Como você se chama? Tatiana. Ah. Legal. Eu me chamo Douglas. Ah. Legal. Aí 2 estações depois ela ia descer. Que é a Ana Rosa e depois a da Vila Mariana. Ela morava na Vila Mariana. Eu vou descer agora, na Vila Mariana. Ah. E eu
pediu o telefone, né? Eu falei, você não pode me dar o telefone? Depois eu te ligo, a gente conversa com mais calma e tal. Meu telefone? É, Você não ficou assustada? Fiquei um pouquinho. qual é seu telefone? Qual é o seu telefone? Falei, Ali, pega seu celular de todo mundo, né, no metrô. Falei, não vou dar o telefone certo, vou dar o errado. Assim, não bateu nem dúvida. Ai, será que eu dou certo? 4282. Tchau. Tchau. Tentei colocar no celular, na hora o celular não funcionou, e aí eu peguei um papel e anotei em qualquer canto. Falei um número completamente da minha cabeça, totalmente diferente que o meu. Você inventou um número? Inventei. Foi uma coisa de arrepiar, porque eu descia e falei, gente, por que eu dei o número errado? Aí me bateu um arrependimento. Por que eu dei o número errado? Podia ter dado o número certo, eu perdi o homem da minha vida. E aí subi as escadas rolantes do metrô, pensando naquilo, né? Cafifando. Eu liguei pro meu pai, falei, pai, me busca aqui no metrô, né? Meu pai sempre foi muito meu amigo, assim, a gente morava juntos, então eu contei pra ele, né? Filha, mas por que você deu o número errado pro rapaz? Ai, sei lá, pai. Fiquei com medo. Não vou dar meu telefone pra qualquer um, né? Se bem que eu acho que o Douglas não é qualquer um. E aí, o que teu pai falou pra você, Tatiana? Meu pai, Tati, tem uma ideia. Eu falei, que foi, pai? Ele liga pro número que você deu, você lembra? Ai, pai, não lembro, eu sou péssima pra decorar número. Ele tenta lembrar, faz uma força. Aí eu lembrei o número. Boa noite. Senhora, aconteceu o seguinte. Conheci uma pessoa no metrô, só que eu dei o seu número. O nome dele é Douglas e ele vai ligar pro número da senhora. Aí eu queria que a senhora, quando ele ligasse, desse meu celular pra ele, pra eu poder falar com ele. A moça super simpática. Ela, não, com certeza, pode deixar, que assim que ele ligar, eu dou o seu número pra ele. Pode falar. Mas a confusão não parou por aí. Em casa havia mais alguém que não sabia da combinação feita. Alô? Oi, boa noite, por favor, eu queria falar com a Tatiana. É ela? Falei, Tatiana, tudo bem? É o Douglas, a gente se conheceu no metrô hoje, você me deu seu telefone. Como é que você tá? Eu falei, Douglas, metrô? Não, eu não saí de casa, não peguei metrô. Hoje quem tá falando? Pois é, o nome da filha da simpática senhora também era Tatiana. Olha, seu número tá registrado aqui, hein? Você para de me ligar. Aí eu falei, tá, então tá, desculpa, tá, desliguei o telefone. Aí eu sentei na cama e fiquei... Aí caiu a ficha, né? A Tatiana deu um telefone errado, né? E eu não sei por que caiu numa casa que tinha uma outra Tatiana. Aí eu falei, deixa eu ligar lá e vou me desculpar, né? Porque explicar que, assim, não é trote, né? Eu fiquei preocupado comigo que eu estava com o meu número lá, né? Oi, é o Douglas de novo. Espera um pouquinho só que eu vou chamar minha mãe, tá bom? Oi, tudo bom? Olha, desculpa. É que minha filha não estava sabendo de nada. Mas a Tatiana que você conheceu ontem no metrô, ela ligou e deixou o número para passar para você. Você quer anotar? E aí eu fiquei todo feliz, né? Porque eu falei, nossa, ela errou o número, né? Depois o número não tinha nada a ver, né? E depois eu descobri que ela inventou um número da cabeça, né? Chutou os números lá e deu sorte de cair numa casa que tinha realmente o número era válido, que poderia ter dado um número que não existia. E que tinha uma Tatiana. E que tinha uma Tatiana, né? Então foi uma coisa muito curiosa. E aí ela me passou um número de celular, e aí eu liguei pro celular. Aí a Tatiana atendeu. Alô? Tatiana? Douglas, que bom que você ligou. Oi, Tatiana, mas o que aconteceu? Falei, não vou te contar. E a gente desenvolveu um diálogo bem melhor do que o do metrô, né? Porque não sei nem o que eu falei pra ela no metrô. Pois é, mas ainda na casa que eu liguei tinha uma outra Tatiana, então eu achei engraçado. É porque eu fiquei ligando, e aí depois eu me arrependi, liguei pra senhora, expliquei a situação que tinha acontecido pra ela, porque eu achei que a gente podia pegar, né? Queria pegar um cinema com você, de repente, não... Don't shake that, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar. E daí pra frente a gente veio firme, né? Namoro, né? Namoramos 3 anos mais ou menos, até o noivado. E depois, na formatura dele, né, uns 3 anos depois, a gente reuniu toda a família, fomos numa cantina, no Bexiga.
E aí, ele me pediu em casamento, de surpresa. Aí ela chorou, todo mundo ficou emocionado e tudo mais. E foi muito marcante, né? Foi muito marcante. E aí depois eu falei, deixa eu fazer uma surpresa pra ele também. Pedi pro músico tocar uma música, Como é Grande Meu Amor por Você, do Roberto Carlos. Pra completar o momento romântico. Completar, todo mundo batendo palma na cantina. Foi bem lindo, assim, do jeito que eu sonhei mesmo. Em 6 meses, Tatiana e Douglas se casaram, com direito à festa e lua de mel. Pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Um pouco depois, nasceu o pequeno Lucas. Nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Eu aprendi que é amor. Amor homem e mulher, amor família. Eu aprendi que a gente tem que confiar mais em Deus. A gente às vezes quer ser dono de todas as coisas e planejar muito o que vai acontecer daqui a pouco, o que eu vou fazer daqui a 1 minuto, daqui a 10, amanhã, sendo que tem coisa que é maior do que a gente. Linda a história desses dois, não? Sorte ou destino? Impossível saber. Mas eles e todos nós podemos ter certeza de pelo menos uma coisa. Às vezes, vale a pena arriscar e buscar um novo caminho. O prêmio pode ser o amor da sua vida. Mas como é grande o meu amor por você.